Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Oi, Mari. Oi, poderosas, maravilhosas. Oi, Rose. Oi, Andréia, boa noite. Gente, vamos chegando. Espero que vocês venham aí de papel e caneta na mão para anotar tudo e começar a colocar em prática. Que eu sempre falo aqui, né? Não adianta nada você ouvir, né, de profissionais, você ouvir informações e não fazer nada com ela, continuar fazendo do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que dá na telha. Se você continuar fazendo do jeito que você acha que tem que ser, você vai continuar se frustrando, você vai continuar desistindo e você vai continuar sem conquistar resultado. Então eu quero que você venha para essa live de coração e mente aberta. Eu quero que vocês realmente virem a chavinha de vocês para tentar entender o emagrecimento, né? Para tentar fazer com que você entenda de uma vez por toda como que funciona o processo, para que vocês parem de ficar tentando fazer coisas que não vão te levar a nada, né? Só vão fazer vocês perderem tempo e ficarem frustradas por não conseguirem, por não ver os resultados no corpo de vocês. Eu quero ser o mais objetiva e clara possível. Quero falar com vocês numa linguagem que vocês consigam entender, tá bom? Oi, Nanda, saudade! Bora voltar, dona Fê. Tenho várias poderosas aqui que estão nesse processo, né, que estão aplicando as coisas que eu ensino para elas e elas vão aqui poder falar para vocês melhor do que eu como que é que funciona esse processo, tá bom? Então peguem aí papel e caneta e vamos já para nossa aula. Uma coisinha que eu queria pedir para vocês: envie essa live para alguém, gente, para alguém que vocês conhecem aí, que já fez loucuras para tentar emagrecer, aquela amiga que sempre vira e fala: amiga, eu vi isso para tentar emagrecer, e água com limão, e dieta do ovo, e tomar não sei o que em jejum. Quem aí já teve uma amiga que já tentou fazer qualquer tipo de loucura desse jeito para emagrecer? Pega esse aviãozinho aqui, ó, e envia para ela, convida ela para vir assistir, para ela aprender junto com vocês, né? Quanto mais vocês interagem aqui, que vocês curtem a live, que vocês compartilham a live, cheguem mais pessoas e aí mais pessoas podem ter essa clareza, né, do que fazer, né, para não ficar aí caindo em falsas promessas. Quando a gente fala de emagrecimento, gente, existe inúmeras situações e propagandas. Hoje no mercado tem até batom que eles falam que emagrece. Vocês já viram falar do batom que emagrece? Então, quando vocês pesquisam lá, ó, vocês jogam no Google emagrecimento, vai vir remédio, vai vir produto, vai vir coach, vai vir nutricionista, vai vir o personal, em inúmeras áreas de trabalho
com emagrecimento, é inúmeros produtos que prometem emagrecimento, né? Como eu falei, até batom, hoje em dia eles estão falando que tem um batom para emagrecimento. É técnica chinesa, é técnica tailandesa, é técnica coreana, é técnica de tudo quanto é jeito, né? Que eles ficam pregando aí para as pessoas que querem emagrecer. E esse mercado, não sabia ler? Procura aí depois o batom que emagrece. E é famoso que faz propaganda, gente. Isso que eu fico indignada. Famoso que faz propaganda dessas coisas. E aí a grande questão é justamente essa que eu quero falar com vocês. Você que tá aí do outro lado, né, que tá tentando emagrecer, você não é profissional, né, você não entende de fisiologia, de bioquímica, de fisiologia do exercício, né, você não entende de nutrição, então você não é especialista para tentar conseguir o emagrecimento do jeito certo, de cara. Então vocês vão errar muitas vezes. E aí, como eu falei, a gente entra e às vezes vai pesquisar e existem inúmeros assuntos e produtos que ficam vendendo a ideia de um emagrecimento fácil e rápido. E aí você tá aí do outro lado tentando. Você só quer tirar de você essa sensação ruim de se olhar no espelho e não tá bem com o seu corpo, né? Você quer tirar de você essa sensação de não se amar, de vergonha, né? Essa sensação de você passar por alguns constrangimentos, de você experimentar uma roupa e não servir. Você quer se livrar disso, né? Você quer estar bem, você quer se sentir bem. Então você acaba comprando todas essas falsas promessas. E é disso que eu quero começar falando com vocês hoje, né? Por muito tempo, né, a gente ouve muito falar de aceitação. Você deve se amar, você tem que se aceitar, né? E depois de um tempo pra cá, né, com essa nova geração que vem se falando muito de bullying e preconceito, ver a gordofobia. Antigamente quem estava acima do peso sofria calado, né? E hoje eles ganharam um pouquinho de voz, né? E vem mais à tona, a gente fala mais abertamente sobre isso. E só que é um ponto de vista pessoal. Vamos ver se vocês concordam comigo. É claro, né, gente, que a gente não é a favor de gordofobia, claro, mas depois que a gente passou a tratar disso, teve um período que passaram a romantizar, né, quem estava acima do peso, a obesidade. E o problema, que fique bem claro aqui para vocês, o problema não é você estar obeso. Porque de uma coisa vocês têm que entender, você não é obeso, você está obeso, você está acima do peso. Essa é uma condição que você pode mudar, entendeu? Então você não é, você está. Então você pode se amar sendo gordo, sendo magro, não é sobre padrão. Hoje as pessoas falam muito que a pessoa tenta emagrecer para se encaixar num padrão. Mas a gente tem que entender, gente, que a obesidade não é saudável. Aí vocês vão falar assim, Michele, mas eu conheço muitos gordinhos que são saudáveis. Não é saudável. Porque se ele tivesse um estilo de vida saudável, ele não estaria obeso, né? A obesidade, ela é decorrência de maus hábitos. Então você não tá bem, você não come saudável, você não tem hábitos saudáveis para você, se você está obeso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então não é você tentar emagrecer para se encaixar num padrão, mas não é você aceitar a obesidade porque você tem que se amar,
você tem que buscar o melhor para você. Você tem que buscar a saúde, você tem que buscar estar saudável. Vocês estão me entendendo? Então, o que eu quero de vocês hoje? O que eu quero que vocês entendam a partir de hoje? Se você pode falar assim pra mim, Michelle, eu ainda não estou obesa, mas eu só estou acima do peso. Se você tem acúmulo de gordura, se você está acima do peso, isso é consequência de hábitos que você vem levando no decorrer da sua vida. Sim, também existe fatores de doença que pode acarretar aumento de peso, né? Mas na maioria dos casos, isso é decorrência dos seus hábitos. É de como está os seus hábitos, a sua vida, como você está levando. Normalmente quem está acima do peso, junto com isso, ela é um sedentário. Então ela é obesa, ela é sedentária, ela se alimenta mal, ela passa por altos níveis de estresse, ela não dorme bem, e aí ela está acima do peso, ela sente dores no joelho, ela sente dores na coluna. Imagina você e uma pessoa, pode ser o seu caso ou não, mas pensa aí, ó, quantas pessoas do seu convívio que você conhece que está acima do peso? Hoje no Brasil, gente, é 22% da população. E a gente não tá falando de padrão. Vocês conseguem me entender isso? A gente não tá falando de padrão, de se encaixar no padrão da sociedade. São 22% da população do Brasil que se encontra acima do peso e que está perdendo saúde, que não está saudável. Ela é sedentária e aí ela ganha peso em decorrência dos maus hábitos. Uma pessoa aí, então aí do seu círculo, quantas pessoas você conhece que está acima do peso? Ela pode falar para mim, ela tem péssimos hábitos alimentares, ela não pratica atividade física e provavelmente quem está começando com 10, 15, 20, 30, imagina você, uma pessoa com 50 quilos acima do seu peso, ela vai ter dores de joelho, como eu falei, dores na coluna. Por quê? Porque a articulação dela não está forte para aquele peso que ela tem que carregar. E aí a pessoa fala que ela não treina, que ela não faz atividade física por causa da dor. Sendo que ela tem que treinar, ela tem que perder peso para ela não sentir essas dores. Então não é sobre padrão estético. Não é você emagrecer para entrar num padrão que a sociedade está impondo. É você emagrecer para você ter qualidade de vida. Imagina uma pessoa que é obesa, para ela simplesmente abaixar e amarrar o sapato, para ela calçar um sapato. Então vocês entendem? Então a primeira coisa, escreve aí para mim, ó. Eu tenho que buscar o emagrecimento pela minha saúde, não por um padrão estético. Vocês entendem isso? Entendem sim ou não? Sim ou claro? Então coloquem para mim. A partir de hoje, você que está tentando emagrecer, você vai tentar emagrecer pela sua saúde, não pelo seu estético. Não por um padrão estético. Combinado? Então eu quero que vocês firmem um compromisso. Um compromisso aqui, público, é um compromisso nosso. Não é para mim. Vocês vão formar um compromisso para você. Você que está acima do peso, você que tem acúmulo de gordura, você sabe que o acúmulo, a gordura visceral, que é esse acúmulo de gordura na região abdominal, quanto maior ela é, mais riscos você tem
de desenvolver doenças crônicas, hipertensão, diabetes, né? Pressão alta, colesterol, triglicérides. Então, quem tem que buscar pelo emagrecimento, quem tem que buscar diminuir a porcentagem de gordura do corpo, tem que fazer isso por sua saúde e não pelo estético, ok? Olha lá que maravilhosa. Gente, a qualidade de vida, a pessoa que está muito acima do peso, ela não consegue abaixar, ela não consegue levantar, é difícil para ela sentar num banco, levantar de um banco, deitar na cama, levantar da cama, isso não é qualidade de vida. E aí quando a gente fala, né, de emagrecimento, as pessoas viram e falam, a pessoa tem que se amar do jeito que ela é, ela não tem que tentar se encaixar num padrão da sociedade, realmente, mas ela tem que buscar por saúde, por qualidade de vida. Então eu quero que a partir de hoje, né, a partir desse momento aqui, a gente vai mata tudo isso que vocês tentaram fazer para emagrecer. Dieta maluca, dieta restritiva, dieta do ovo, da sopa, aquelas coisas aquela dieta que você só come um tipo de alimento. Esquece, morreu. Essa fase sua morreu aqui agora. E vai renascer uma nova fase que você entende que o emagrecimento é para a sua saúde. Então, se você tem que buscar o emagrecimento prezando a sua saúde, o que você tem que cultivar na sua vida? Hábitos que te dão saúde. Nossa, Michele, mas então eu nunca mais vou poder comer açúcar, o açúcar é o vilão, e o glúten, e a pizza, e o lanche. E aí? Vocês sabiam que isso também é saudável? É uma loucura, né? Entendam. O que te engorda são os excessos. As extrapolações. É tudo que é excesso. Michele, eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer lanche, aí todo final de semana, toda sexta, aí é na sexta, é no sábado, eu gosto de chocolate, sou viciada em chocolate, eu como uma barra por dia de chocolate ou mais. Eu gosto de refrigerante, eu bebo refrigerante praticamente todos os dias. Eu bebo praticamente 2 litros de refrigerante sozinha. Cá entre nós, esquece o peso. Sua saúde a longo prazo, a um tempo, como que vai ficar? Eu falo que o corpo cobra. O corpo cobra. Se você tem hábitos ruins e seu peso não te incomoda, uma hora o seu corpo vai cobrar. Não é só sobrepeso, lembra que a gente tá falando de saúde? Então você começa a ficar doente, seu cabelo cai, é fraco, suas unhas são fracas, sua imunidade é fraca, seu intestino não funciona. Por quê? Por causa de maus hábitos. Então a gente vai parar agora, né? A gente vai parar de ficar fazendo essas tentativas frustradas que você não consegue dar continuidade. E a gente vai começar a fazer coisas sólidas. A gente vai começar a colocar em prática coisas que vocês vão levar para a vida de vocês e aí vocês vão alcançar a transformação de verdade. Então vocês firmaram. Olha, cadê as meninas que firmaram o compromisso? Fala, eu estou comprometida. Coloca aí. Tem que firmar o compromisso, tem que ser público. Quando você torna esse compromisso público, você vai cobrar de si mesmo esse compromisso. Você vai falar, não, eu vou fazer por mim. Eu vou fazer pela minha saúde. Então vocês vão firmar um compromisso aqui com vocês. Então vamos lá. Falamos muito, né? Às vezes a gente escuta sobre emagrecimento
E a gente sempre escuta que o emagrecimento ele tem que acontecer de dentro para fora. Primeiro acontece na mente, primeiro você tem que mudar a sua mente para você conseguir emagrecer de verdade. Isso aí, garota. Eu já acho que é o contrário. Por quê? Minhas alunas estão aí e elas não vão deixar mentir. Você que sente vergonha do seu corpo, você que passou por situação de constrangimento, alguém perguntar se você tá grávida, já aconteceu com você? Ah, em quantos meses você tá? Ou já aconteceu tipo de uma roupa estourar o botão, estourar o zíper, ou de você experimentar uma roupa e não servir? Você que passa por essas situações, você que entra em crise com o marido porque você sente vergonha do marido, né? Aí você não quer que ele te toca. Então você olha no espelho, você não gosta mais de se olhar no espelho porque você não gosta do que você vê. Quando você tem esse sentimento dentro de você, que a sua mente está fragilizada, você vai buscar o emagrecimento em qualquer promessa que você vê. Se eu falar assim pra vocês, eu tô com um batom aqui, ó, que queima gordura abdominal. Gente, é uma dor sua. É uma dor tão grande que você quer se livrar dela de todas as formas. Então, se eu falar pra você que eu tenho um batom aqui que vai fazer você acabar com a sua barriga e acabar com essa dor que você sente, você não vai cair nessa? Você não vai cair nessa? E é aí que tá o grande erro. As pessoas esperam estar fragilizadas, esperam estar com esse sentimento de desespero dentro de si para procurar uma transformação. Mas quando a transformação realmente acontece, cadê as minhas alunas? Leila, cadê as alunas que já perderam 10 quilos, 8 quilos, 12 quilos, 15 quilos, e aí que elas começam a ver a mudança no corpo. Quando elas começam a ver a mudança no seu corpo, aí elas começam a transformar a sua mente. Quando ela vê o resultado no corpo dela, ela entende que aquilo é bom para ela. Foram quantos, Mari, já? Quantos quilos você já perdeu, Mari? Mari começou a fazer gratuito, 12 quilos. Ela perdeu só no gratuito, né? Quantos quilos? 7? Tinha sido só no gratuito. Já foi 12 quilos. Então a Mari, que já viu essa transformação no corpo dela, você não entende hoje, Mari, que tudo que você faz é para o seu benefício, é pela sua saúde? Hoje você não tá de mente transformada por meio daquilo que você viu no seu corpo? 7 quilos só com gratuito, ela eliminou. Ó, Vanessa, mais 7 quilos. Não é sensacional, gente, quando a gente vê e elas fazendo do jeito certo, porque elas também já tentaram do jeito errado. Dani também, 7, Dani. Quando a gente se sente capaz, quando a gente vê que a gente é capaz, a gente continua. Elas continuam firmes, por quê? Porque elas entendem que isso que elas estão fazendo, além do resultado estético, é em benefício da saúde delas. Hoje elas têm mais qualidade de vida, né? Hoje elas têm mais autoestima em decorrência de tudo que elas estão praticando hoje. Então não espere estar num poço sem fundo, escuro. Não espere estar completamente perdida para você cair nessas falsas promessas, né? Aí vocês falam para mim, ai, de produto, de chá, tem bastante coisas no mercado.
às vezes um chá, né? Às vezes até algum produto natural. Eles prometem emagrecimento, mas se você fizer uso daquele medicamento, daquele produto e não fizer mais nada, não vai sair gordura pelos poros. Não é passando um batom que você vai emagrecer. Então, como que você vai emagrecer de verdade, gente? Como que você vai emagrecer de verdade? Primeira coisa, você precisa estar em déficit calórico. O que é isso? Você precisa gastar mais do que você consome, né? Ou você precisa consumir menos calorias e gastar mais. Só que isso não significa que você precisa parar de comer. Você só não pode comer em excesso e não pode ficar sedentário, porque você não tem que gastar mais. Então, se hoje você está acostumada a comer em excesso e por isso está acima do peso, então você vai ter que comer menos e gastar mais. Você vai ter que colocar o seu metabolismo para funcionar, para acelerar. Se você precisa fazer isso para você ter um gasto calórico, um gasto energético para queimar gordura, aí você vai lá e me inventa de fazer dieta restritiva, corta tudo, para de jantar, não come mais carboidrato. Sabe o que acontece com o seu corpo quando você faz isso? Ele economiza energia. Ele economiza. Isso é desde os primórdios da vida, gente. Desde a época dos homens sapiens. O que acontecia? Eles não eram gordinhos, né? Vocês viram? Por quê? Eles tinham que caçar a própria comida, eles só andavam a pé, né? Então eles iam, comiam, estocavam, porque aí vinha o inverno. Então o metabolismo ele ficava economizando energia. Então se você tem uma restrição de nutrientes, seu corpo não vai gastar mais calorias, você não vai emagrecer mais rápido por causa disso. Se você hoje tenta emagrecer e corta as coisas da sua alimentação, você está matando o seu metabolismo. Você é a única culpada, não é o metabolismo, é você que matou ele. Por quê? Porque você não está dando combustível para ele funcionar. Então ele começa a economizar, porque ele entende o quê? Poxa, ela comia um tanto, agora não está comendo mais, então eu vou precisar economizar energia, porque o que ela está consumindo é pouco, né? Aí você vai falar assim pra mim, Michele, mas eu fiz uma dieta low carb, ou eu fiz uma dieta do ovo, da sopa, e emagreci horrores. E funcionou? Você continua comendo só sopa? Você continua comendo só ovo? Você continua zero carbo na sua vida? Você levou isso pra frente? Você continua magra de quando você emagreceu com essa dieta? Ou você engordou tudo de novo e o dobro? Porque seu corpo economizou. Você parou de comer, seu corpo economizou, estocou. Aí você voltou a comer. Ele falou, ela voltou a comer, eu vou guardar. Eu vou guardar, porque sei lá quando que ela vai fazer a loucura de racionar de novo. E aí é onde todo mundo sofre com o bendito efeito sanfona. Por conta dessas restrições. E aí a gente falou de cortar as coisas que a gente gosta. A gente sente prazer em comer. Você não sente prazer em sentar com a sua família, comer um lanche? Você não sente prazer de sentar com a sua família, comer uma pizza, beber um refrigerante que é gostoso, é bom, comer um chocolate? Você não sente prazer nisso? Não é saudável você ter esses momentos de prazer com a sua família? Então você precisa manter isso para você ser saudável. Porque senão você começa a ser saudável, né, no físico e mentalmente. Você
você não tá bem, porque você não tá tendo aqueles prazeres. Então, Michelle, você tá me falando que eu posso comer pizza, posso tomar? Sim, só que você tem que entender que isso não pode ser regra na sua vida. Existe regra e exceção. Então a gente vai falar um pouquinho de regrinha 80-20. O que é isso? Michelle, estou buscando emagrecimento. Eu aprendi aqui hoje com você que eu vou buscar o emagrecimento pela minha saúde. Então, se eu vou buscar o emagrecimento pela minha saúde, não pelo meu estético apenas, né? Não para estar num padrão estético, eu preciso praticar hábitos saudáveis. Então, eu preciso ingerir alimentos que sejam saudáveis, que seja nutritivo, que tenha vitaminas, que faça o meu metabolismo funcionar, que vai nutrir meu corpo para mim viver bem, acordar disposta, ter disposição, ter imunidade, ter energia. Eu preciso desses alimentos. E aí o excesso de açúcar, o excesso de comidas com gorduras saturadas, esse excesso é o que vai te prejudicar. Se você hoje, você decidiu que você vai emagrecer, você decidiu que você vai fazer isso por você, por sua saúde. Eu falo, a mudança de hábito, ela é devagar, é um passo de cada vez. Hoje você vai no mercado e a sua compra é pacote de bolacha, é danoninho para as crianças, é todinho, é pacote de clube social, é passatempo, é comida pronta. Se isso que você tem em casa, é isso que você vai comer. Refrigerante, suco de saquinho. Se você tem isso em casa, se você foi lá no mercado e comprou isso para comer, é isso que você vai comer. Não é? É o que você tem, você precisa comer aqui. Só que se você for no mercado e começar a comprar mais frutas, mais legumes, mais carne, arroz, ovo, frango, é isso que funciona. É o básico. Você não precisa de salmão, você não precisa de caviar, você não precisa de produtos light, diets, que não é isso que vai resolver seu problema. Você precisa nutrir seu corpo. Fibra, vitamina, é disso que você precisa. Comida natural. Então tudo que é natural, tudo que vem da natureza é saudável para o seu corpo. Então você se alimenta no café da manhã lá com ovo mexido, pão. Posso comer pão, Michelle? Pode. Só que em vez de você comer pão com maionese, pão com presunto e mussarela, você vai fazer o quê? Comer um pão com ovo, que é proteína, é mais nutritivo, vai te dar saciedade. Você vai comer uma fruta junto, que isso também vai te trazer mais saciedade. Aí na hora do almoço você não tá varada de fome. Aí na hora do almoço você vai lá, vai comer um arroz, um feijão, um frango, um ovo, uma salada. E aí você mantém a sua alimentação durante a semana toda assim, evitando comer bolo, comer bolacha, pacote de bolacha. Você evita comer muito açúcar durante a semana toda. Aí você tem aqueles 20%, regrinha 80-20 que eu falei. Então naquele dia específico, hoje eu vou comer fora com a minha família, hoje eu vou fazer um bolo para os meus filhos. E aí naquele dia, naquele 20% ali, você pode comer fora. Vocês entendem? Aí a pessoa, ela começa a treinar, ela começa a ser mais saudável, comer mais saudável. E aí quando ela tá comendo uma pizza, tá comendo um bolo, a pessoa vira e fala assim: nossa, mas você não era saudável? Você pode comer isso? Você fala: posso. Eu posso comer justamente porque eu cuido da alimentação, porque eu estou treinando, porque eu estou me cuidando. Então, uma vez ou outra eu comer fora, eu posso. Uma vez da minha semana eu comer fora, eu posso. Vocês entendem? Que isso não pode ser sempre. Eu fazer um bolo e eu comer bolo todos os dias. Todos os dias eu vou comer bolo.
eu comprar pacote de bolacha e todos os dias eu comer pacote de bolacha. Vocês entendem isso? Então vocês não podem ter excessos. É o excesso que faz você ganhar peso. Né? Às vezes a pessoa começa a treinar, começa a cuidar da alimentação. Um dia ela foi lá e comeu um lanche. Não é esse um dia que ela foi lá e comeu o lanche que vai fazer ela engordar. O que vai fazer ela engordar é ela toda semana, todo dia, 3 vezes no dia, ou a maioria dos dias dela, ela comer lanche, ela comer pizza, ela comer bolacha, ela comer bolo, ela beber refrigerante. É a soma dessas coisas. Assim como a soma dos hábitos saudáveis é o que vai te trazer resultado. Então vocês podem começar por coisas simples, básicas, beber mais água. Quem aí tem dificuldade de beber água? Manda aí, quem tem dificuldade de beber água, gente? Gente, beber água, todo mundo tem água em casa. Todo mundo tem água em casa. Aí olha pra você, se você não consegue beber água, se você não está disposta a melhorar esse hábito e beber mais água, que é uma coisa que você tem aí disponível, como você vai conseguir fazer outras coisas que demandam mais tempo, mais ações? Ó, a Gorete tem dificuldade de beber água. Gorete, a partir de agora, você vai grudar numa garrafinha. Você vai andar com ela pra cima e pra baixo, porque isso não te custa nada. Não custa, né, gente, que a gente paga água, né? Caro na água. Mas é algo que você tem acessível. Só depende de você. Eu não posso ir aí e falar, ó, bebe água. É uma coisa tão simples. O simples fato de você beber mais água, você vai hidratar seu músculo, você vai fazer as suas células musculares, né? Você vai fazer seu metabolismo funcionar, você vai fazer os seus órgãos funcionarem, você vai desintoxicar, você vai eliminar toxinas do seu corpo, seu intestino vai funcionar melhor, seu corpo vai funcionar melhor. Se o seu corpo funciona melhor, se o seu metabolismo funciona melhor, se as suas células musculares estão hidratadas, funciona melhor, isso vai te ajudar a emagrecer. Simples, beber água. Eu falei esses tempos aí que eu mandei mensagem para todas as minhas alunas, né? Algumas delas falaram que estão em dificuldade de manter os treinos, né? Que tá sem tempo, que tá corrido, mas muitas delas falaram assim pra mim. Aí eu perguntei como tá a alimentação, ela falou assim, ó, não tô conseguindo fazer os treinos, mas a alimentação continuo cuidando, continuo mantendo. Uma coisa que eu aprendi, que eu não deixei de fazer mais, é beber mais água. É básico. Se você for no médico, ele vai te indicar beber mais água. É bom pro seu cabelo, é bom pra sua unha, é bom pra sua pele. Se você for no nutricionista, ele vai te indicar beber mais água. Eu, como treinadora, tô falando que você precisa beber mais água. Então, gruda numa garrafinha de água. E você vai colocar como meta da sua vida beber mais água. Então você vai tentar beber mais água. Não consigo. Não tô falando que é fácil, viu, gente? Eu sei que não. Às vezes a gente tá tão no automático na correria, trabalha pra cima e pra baixo, que realmente a gente passa o dia inteiro sem beber água, a gente esquece mesmo. Mas se a gente não se esforçar pra melhorar esse hábito, como que a gente vai dar conta do todo o resto? Então a gente tem que se esforçar. Não é simplesmente, eu não consigo, e aí não vai nem tentar. Então vocês têm que tentar.
É algo que tá ali acessível, em qualquer lugar vocês encontram água. Ninguém vai negar um copo de água para vocês. Então tenta beber água. Usa aquelas metas, eu mandei lá no grupo de vocês também. Ó, acordei. No começo vai ser meio assim, porque vocês não estão acostumadas, mas depois vai que é uma beleza. Antes eu acordava, beber 1 golinho, 2 golinhos, aí foi aumentando, agora vai meio litro de água em jejum. Meio litro de água em jejum. Depois ali antes de almoçar, mais meio litro. Ou 200 ml, 300 ml. Vai fazendo por meta. Até meio-dia eu faço assim. Até meio-dia eu tenho que beber 1 litro. Do meio-dia até as 3, mais 1 litro. Das 3 até a hora de eu dormir, mais 1 litro. E assim fica mais fácil. Conseguir beber mais água. Então eu vou para o próximo passo. Proteínas. Aprendam também. Vocês precisam ingerir proteínas em todas as refeições. Em todas. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, pré-treino, pós-treino, quem faz, né? Todas essas refeições. E o ideal é fazer. Lembra que eu falei que quando você restringe a sua alimentação, você deixa o seu metabolismo lento? Você entra ali no linear, porque seu corpo vai economizar. E aí você chega no platô mais fácil, que é aquele período que o seu corpo ele não vai nem para frente nem para trás, porque ele está economizando. Então você tem que comer. Você tem que comer e tem que gastar. Só que aí você tem que comer o que seu corpo precisa e não exagerar nos excessos. Então a proteína, ela o seu músculo absorve a proteína, né? E ele ganha, recupera essa musculatura quando você treina e com isso você ganha massa muscular. Então aí a gente vai falar de um outro ponto muito importante. Até hoje, quem tentou emagrecer, sempre tenta emagrecer com o quê? Caminhada e dieta. Aí a dieta corta carboidrato, para de jantar, não come depois das 6 e começa a fazer caminhada. Se você é sedentário, lembra que eu falei lá no início, você é sedentário, você está acima do peso ou você é obesa, você tem dores no joelho, você tem dores na coluna, né? Você tá com outros problemas de saúde decorrente desse excesso de peso, você vai no médico, ele vai pedir para você caminhar. Por quê? Porque junto com o excesso de peso, junto com a obesidade, você é sedentário. E aí o médico ele indica a caminhada para você começar a movimentar seu corpo. Mas a caminhada ela não emagrece. Ela não vai te emagrecer, gente, não vai. Não vai, eu sinto muito quem tá aí tentando emagrecer fazendo caminhada, mas vocês não vão emagrecer. Quem aí já começou, foi fazer caminhada, 2 semanas, 3 semanas, aí fala, tem que andar um pouquinho, correr um pouquinho. Eu comecei dando uma volta no quarteirão, hoje eu ando 1 quilômetro. Quem conseguiu emagrecer de verdade, continuar magra fazendo caminhada? Isso aí, Gorete. Uma dica muito boa é você andar com a garrafinha na mão. No começo é difícil mesmo. Mas é assim, ó, olhou pra garrafinha, bebe um golinho. Olhou pra garrafinha, se você deixar pra depois, fica pra depois. Aí passa o dia inteiro, você vai estar com a garrafinha cheia no final do dia e você não bebeu água. Então, caminhada não emagrece. A caminhada é bom para você começar, para você que não faz nada, para você que é sedentário. O que vai fazer você emagrecer? Falei, déficit calórico. Então, você precisa gastar. Então, se você precisa gastar e você precisa comer, porque eu já falei que ficar sem comer, você mata seu metabolismo, seu corpo economiza energia e você não vai gastar gordura, você não vai queimar gordura, porque seu corpo ele vai preservar essa gordura, é instinto do seu corpo. Então você precisa comer.
Então você precisa treinar em alta intensidade, porque aí você vai ter um gasto calórico maior do que você consome. Você vai queimar gordura. E outra coisa que você precisa ganhar massa muscular. Precisa. Por quê? O seu corpo, ele vai ter um gasto metabólico, um gasto energético, uma queima de gordura. Algumas queimas de gordura acontece no músculo. Acontece dentro do músculo. Não vou falar aqui para vocês de termos técnicos, de contração muscular, miotina, estatina, fisiologia, não vou falar. Vou falar de um jeito que vocês entendam. O seu músculo, para ter contração muscular, quando você treina para ganhar massa muscular, você faz microlesões na sua musculatura. Você lesiona, como se você estivesse machucando o seu músculo. E aí você come proteína, né? Você treina, come proteína, você hidrata suas células musculares e ali nessa ação você tem um gasto, uma queima de gordura, você tem um gasto de calorias. E aí você se alimenta da forma correta, ingere proteína e esse músculo se regenera. Essa ação muscular, gente, vai fazer você gastar calorias e você preserva seu músculo. Então, quem aí que já tentou emagrecer com dieta, cortou carboidrato, começou a fazer só aeróbico, começou a pedalar, começou a correr, né? E aí emagreceu e ficou literalmente pele e osso, toda flácida, com aquele aspecto de doente. Quem aí já tentou emagrecer dessa forma? Olha, Sheila Maria. Excelente, Sheila. Uma ótima dica que a Sheila deu. Coloca o celular para despertar. Despertou, cata a garrafinha e bebe. Não deixa para depois. Porque às vezes você vai lá, é igual 5 minutinhos, mas 5 minutinhos. Aí depois eu bebo. Não. Vai lá, pega naquela hora e bebe. A cada 1 hora. A cada meia hora. Coloca aí, bebe ali um golinho. A Leila também deu uma dica de contar os goles. São 12 goles, 12 ou 13 goles, você mata meio litro de água. Vai contando os goles, é legal. Vocês já tentaram, gente, emagrecer e ficaram flácida? Por quê? Quando você tenta emagrecer com dieta restritiva ou só com exercício aeróbico, você tem perda de massa muscular. Você fica literalmente pele e osso. E seu corpo não sustenta isso. Eu não falei que acontece gasto energético, queima de gordura dentro do músculo? Então você precisa de construção muscular. Você precisa de treinos que façam você ganhar massa muscular. E aí quando eu falo isso, tem muita gente que fica, ai meu Deus, mas eu não quero ficar musculosa não, eu não quero ficar igual a Graciane Barbosa não. Gente, não vai, porque aquele nível de ganho de massa muscular é uma dedicação e é uma disciplina e é uma alimentação que são raros, são poucos quem tem essa disciplina e essa força de vontade para conseguir aquele padrão de corpo. Não, a gente está falando de pessoas comuns, a gente está falando de pessoas que estão buscando diminuir a porcentagem de gordura do corpo por saúde, mas que precisa desse ganho de massa muscular para você preservar seus músculos. O músculo protege as suas articulações. O músculo vai fazer com que você não fique aquela pessoa com a bunda toda caída, toda molenga, toda flácida. Então você precisa de músculo. Você precisa de treino que preserve sua musculatura. Você precisa ganhar músculo para ter gasto energético,
para queimar gordura. Você precisa de músculo para fazer o seu metabolismo funcionar. Porque quanto mais músculo você tiver, mais contração você vai ter, mais ação metabólica você vai ter. Você entende isso? Quando você emagrece só com aeróbico e sem comer com dieta restritiva, você perde essa massa muscular, seu metabolismo começa a ficar lento e seu corpo começa a economizar porque ele entende que você está ficando doente. Quando a gente fica doente, aí a gente pega uma amidalite, a gente não consegue comer, a gente não fica sem força, sem energia para nada, sem conseguir levantar da cama. Você até emagrece, mas você não está perdendo gordura, você está perdendo tudo. Seu corpo adoece. Então, vocês aprenderam aqui hoje. O que vocês já aprenderam? Fala aí pra mim, escreve pra mim qual que é a chavinha que virou pra vocês aí hoje. O que vocês aprenderam? Calma, calma, uma de cada vez. Fala, gente, pode falar. O que vocês aprenderam aqui hoje? Qual chavinha virou aí na cabeça de vocês? Mandem, vão falando, ó. Então, para que vocês consigam uma transformação do estar, você está num ponto, lembra que eu falei, se você está acima do peso, se você está obesa, você está, você não é. É uma condição em que você se encontra e você pode mudar isso. Então, para você sair de onde você está, para chegar onde você quer, você vai precisar tomar algumas ações, algumas atitudes. Muito bem, Ana Paula. Muito bem, Rose, maravilhosas. Então, para você sair de onde você tá e chegar onde você quer, você precisa tomar algumas atitudes. Você precisa tornar hábitos, né? Você vai precisar de hábitos, novos hábitos, ou incluir hábitos, ou mudar seus hábitos para que você consiga sair desse ponto que você está e chegar onde você quer. Então, essa pequena mudança de hábitos, essa constância na prática desses hábitos vai fazer você sair dessa condição de estar acima do peso e te levar aonde você quer, não por padrão, sim por saúde, né? Se vocês aprenderam. E são, gente, pequenos detalhes, viu? É pequenos detalhes, essas pequenas mudanças que vão trazer grandes transformação. Por quê? Porque se você tenta ser radical, ó, a partir de amanhã eu vou encerrar a live aqui da Michelle, eu vou ser fitness, eu vou treinar todo dia, eu não vou comer mais açúcar, eu vou beber 3 litros de água, eu não vou... Se você tentar fazer tudo isso de uma vez, você vai desistir. Não é sustentável para você. Você tem que colocar os hábitos na sua vida de forma que eles sejam funcional para você. Você tem que querer fazer isso. No começo não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil, mas você tem que persistir nisso aí, e pequenas coisinhas como beber mais água, como comer mais proteínas, né? Porque essa proteína ela ajuda na sua recuperação muscular. Se você precisa ganhar músculo para emagrecer, então você precisa de ingerir proteína para proteger essa musculatura. Vocês estão vendo como tudo tá ligado? Se eu preciso da água para hidratar minhas células do músculo e eu preciso do músculo para conseguir queimar gordura, então eu preciso beber mais água. Vocês estão me entendendo?
Se a água, a proteína, se eu comendo os nutrientes que o meu corpo precisa, eu vou acelerar meu metabolismo. Eu tendo músculo, meu metabolismo funciona melhor, então eu preciso treinar para ter músculo. Eu preciso comer proteína para me preservar meu músculo. Eu preciso beber água para hidratar minhas células, para fazer meu metabolismo funcionar, para mim ter um gasto energético e eu conseguir emagrecimento. Vocês conseguiram entender? Então não existe segredo, não existe fórmula mágica, é tudo o porquê que uma coisa depende da outra e do porquê que essas coisas funcionam e do porquê que isso vai te levar a conquistar um emagrecimento. Então qual que é o único jeito de vocês emagrecer? Vocês já têm essa resposta? Aprendam pequenos detalhes, pequenos hábitos, pequenas mudanças vão te gerar grandes transformações. Então comece devagar, tenta beber mais água. Ó, Michelle, tô conseguindo beber mais água. Agora se atenta, toda vez que você for comer, precisa de uma fonte de proteína. O que é proteína? É ovo, é derivado de leite, queijo, requeijão, carne, frango, atum, peixe, tudo isso é proteína. Então hoje, o que é mais fácil eu comer no café da manhã? Ovo. Eu não gosto de ovo cozido, não gosto de ovo mexido. Faz uma panqueca com banana. Gente, 2 ovos, uma banana amassada, farelo de aveia. Dá uma panqueca deliciosa, vai te deixar saciada. Proteína na hora do café da manhã. Vou almoçar, preciso ter proteína, preciso ter carbo, né? E preciso ter lá os vegetais, a salada. Então arroz, feijão, um ovo mexido, omelete de forno, panqueca, uma carne, frango, né? O frango é mais baratinho. Uma carne moída, um bife. A janta, a mesma coisa, não é para ficar sem janta não. Você precisa da janta para fazer seu metabolismo continuar funcionando. Lanche, eu também fiz, eu invejei de vocês, fiz também, de banana. Então lanche, come a mesma coisa que o do café da manhã. E aí vai usando o que você tem no dia a dia. Eu vou falar pra vocês, sou bem sincera, o meu cardápio não é variado, é sempre a mesma coisa. É arroz, feijão, uma carne, uma crepioca, pra quem gosta, né? Ou a própria tapioca recheada ali com frango desfiado, com ovo, com queijo. Então essas pequenas mudanças, quando você come pra nutrir seu corpo, então a gente falou, né? Como que eu vou conquistar tudo isso, Michelle? Então, vocês aprenderam o que hoje? Vocês precisam de déficit calórico, então vocês não podem exagerar na quantidade, mesmo que seja saudável, vocês não podem exagerar na quantidade. Se hoje você é uma pessoa que faz um pratão grande, come muito arroz e feijão, tenta diminuir essa quantidade, né? A gente sim precisa do arroz e feijão, mas isso em muita quantidade também pode prejudicar. Então, se você é uma pessoa que bate um pratão, come muito, tenta reduzir. Não tira nada, só reduz. Aí depois que você reduziu, aí você vai fazendo essas escolhas inteligentes que a gente fala. É você saber que, eu preciso de proteína e aí eu vou comer com esse carbo aqui, eu preciso de X calorias mais ou menos, só que aí eu quero comer um chocolatinho, eu posso? Pode, desde que seja, né, pensado estrategicamente. Se você comer um bombom depois do almoço, não vai te prejudicar em nada. Mas aí come um dia um bombom, no outro dia você chupa uma laranja, que a laranja ela mata um pouquinho da vontade do doce. Aí no outro dia você come um outro tipo de doce ou alguma coisa com fruta. Tem vários tipos de coisa que você come com fruta que mata essa vontade de doce. E vai variando.
vai fazendo essas trocas. E aí você fica, aí sabe o que acontece? Você faz as pazes com a comida. Aí você entende que se você comer assim, saudável, prestando atenção nos alimentos, evitando comer bolo todo dia, pacote de bolacha todo dia, o dia que tiver um bolo lá, você vai falar, eu posso comer esse bolo hoje, eu posso. Ou você vai comer um bolo no café da manhã e no almoço você vai comer certinho, entendeu? Você comeu o bolo hoje, mas amanhã você vai comer seus ovinhos mexidos, o seu mamão com aveia, o seu iogurte e tá tudo bem. E você vai treinar para gastar caloria, para construir músculo, para ter um gasto energético, para fazer seu metabolismo funcionar. Então vocês entendem isso? Então, déficit calórico, sim, ele é importante, a gente não pode exagerar nas quantidades e vocês precisam gastar mais do que vocês consomem. Então, para isso, vocês precisam de um treino que seja em alta intensidade. Quando a gente fala em alta intensidade, é o que, gente? É você ir lá e treinar para valer. Porque às vezes assim, às vezes você vai numa academia. Eu falo isso porque eu dei aula e olha, misericórdia, tô falando mal de academia, pelo amor de Deus. Eu sou profissional de educação física, amo academia, só que às vezes é assim, ó. Você vai lá, você vai fazer uma aula de um funcional lá. Ah, eu gosto de funcional, vou fazer aula. E aí é por tempo. Aí o professor vai lá e fala assim, ó, você vai fazer agachamento, depois você vai fazer um polichinelo, 30 segundos. E aí você vai lá, aí você vai mexer no celular, ou você vai fazer uma musculação, você vai lá, vai no aparelho, fica lá mexendo no celular, aí você tem que esperar a pessoa terminar de treinar, que ela tá usando o aparelho que você usar, aí você fica matando o tempo, e aí você fica às vezes lá horas e fez aquele treino meio xixelento, sabe? Você tem que começar e terminar o treino pra valer. Começa e termina pra valer. Não pode dar migué, entendeu? Você tem que se esgotar, você tem que se matar. Eu vi aqui alguém falando que fazer treino, que quando ela faz treino com alta intensidade dá dor de cabeça. Sim, porque é intenso. Então, isso é um sinal quando o seu... Quem já treinou ao ponto de dar ânsia de vômito? Gente, né? Lógico que não é normal, não é bom você treinar para passar mal. Mas quando isso acontece, significa que o treino está intenso. Ele está intenso, então o seu corpo responde. Então, uma dica, o que você vai fazer? Você não vai deixar de fazer o treino intenso. Você vai diminuir um pouco a intensidade. Mas você vai fazer aquele treino pensando na alta intensidade. Então, se você começou a sentir dor, se está muito intenso, se aquele ritmo está muito intenso, você diminui um pouquinho o ritmo. Mas você não pode ficar matando o tempo, entendeu? Alta intensidade, tanto no treino cardio, quanto no ganho de massa muscular. Você tem que treinar para a perna ficar bamba mesmo. Você tem que treinar para o seu músculo falhar. Entendeu? Ó, quem tiver dúvida, manda aqui nesse balãozinho que é um pontinho de interrogação para mim não perder no meio dos comentários. E gente, e assim, ó, por exemplo, eu trabalho, no meu trabalho é difícil, é corrido, horário de almoço, já descasca a laranja, deixa picadinha, coloca, faz um dia antes, por isso que é importante o planejamento. Quando você prepara suas refeições, quando você planeja, você deixa tudo preparado, aí fica mais fácil você seguir. Então, por exemplo, já corta, já prepara, descasca a laranja, corta ou deixa ela descascadinha dentro do potinho, só para levar. Na hora do almoço você só corta e chupa a laranja,
fica mais fácil, você não tem aquele tempo de descascar e tudo mais. Provavelmente estava sendo muito intenso o treino, que aí dá uma sensaçãozinha de... Às vezes você passa mal mesmo, é por causa da alta intensidade. Só que diferente do que muitas pessoas fazem, ai, fui treinar, doeu, parei de treinar. Não, tem que continuar treinando para que chegue um ponto que o seu corpo se acostume e você não se sinta mais mal. Então tem como adaptar, tem como diminuir a intensidade, mas não deixar de fazer. E aí, tá claro? Déficit calórico. O que é déficit calórico? Eu preciso gastar mais do que eu consumo. Então eu preciso estar déficit calórico para conseguir conquistar um emagrecimento, né? Para mim conseguir emagrecer. Porque senão, se eu consumo a mesma quantidade de calorias que eu gasto, eu vou manter. Então eu não vou emagrecer. Então eu preciso ter um consumo de calorias um pouquinho mais baixo e preciso gastar mais. E diferente do que muita gente faz, muita gente às vezes tenta emagrecer e começa a contar calorias e aí faz assim, ó, a semana inteira consome lá 1000 calorias. Não é isso. Não é isso. Você precisa burlar o sistema. Se você consome ali, ó, todos os dias 1000 calorias, isso, gente, eu tô jogando bem baixo, tá? Que 1000 calorias é bem pouco, muito pouco. Pro emagrecimento, o ideal até 1600 calorias tá bacana. Só que você tem que variar. Então, um dia você vai comer ali, fazer, né? Isso é a soma do dia, tá? De todas das suas refeições e semanas. Então, tipo ali, ó, você vai variar. 1.600, 1.200, 1.500, 1.600, 1.300, 1.500. Porque aí senão o seu corpo também não entra naquela homeostase, aquele linear. Que tem uma hora, né, que o corpo se adapta e aí ele para de continuar tendo resultado. Então, por isso que tem que ter essas estratégias. Por isso, tem sim várias estratégias alimentares, estratégias de treinos que são usadas no processo de emagrecimento. Só que entenda, você tem que começar pelo básico. Não adianta você querer fazer jejum intermitente, você querer fazer low carb, se você não faz o básico. Começa a fazer o básico. Você conquistou resultados, você quer evoluir? Então vamos pensar em estratégias. O que dá para fazer agora? Como que vai fazer? E sempre de maneira orientada, para você não fazer, tentar de jeito errado e acabar colocando tudo a perder. É sobre isso. É sobre isso. É você esgotar sua musculatura ao ponto dele se regenerar e você ter ganho muscular. E nisso você vai ter gasto energético, você vai ter queima de gordura, você vai acelerar seu metabolismo. E aí, conseguem me dizer então o que vocês aprenderam? Déficit calórico vocês precisam ingerir proteínas em todas as refeições. Vocês precisam de nutrientes para nutrir o seu corpo. Vocês não podem ficar sem comer, porque ficar sem comer vai desacelerar seu metabolismo, vai fazer seu corpo economizar energia. Você precisa de treino de alta intensidade, você precisa de ganho muscular, porque é com o músculo que você vai ter também seu metabolismo funcionando, você vai ter gasto energético, você vai ter queima de gordura. Então você precisa ganhar massa muscular. Que mais? E o mais importante, regrinha 80-20, regrinha 70-30, regrinha 90-10. Que é isso? Eu vou cuidar da minha alimentação,
eu vou comer mais proteínas, eu vou comer saudável, eu vou tentar comer mais verduras, vou manter a minha alimentação certinha durante a semana, para que no final de semana, quando eu quiser beber minha cervejinha, quando eu quiser ter um momento de lazer com a minha família, comer uma pizza, quando eu for num churrasco, quando eu for num aniversário, eu vou ter esses 20% que me permite curtir desses prazeres sem prejudicar o meu processo. Vocês entenderam? Déficit calórico também, ele não pode ser linear, né? Ele não pode ser a mesma coisa. É sempre alternando, né? Para não entrar no platô, gente. Precisa dar essa bugada no sistema. E eu vou falar uma continha aí para vocês. Falei da água. A água, ela tem também uma quantidade ideal para o seu corpo. A quantidade ideal é 35 vezes o peso do seu peso. Vai dar a quantidade ideal para o seu corpo funcionar bem. Lembra que eu falei que precisa de água para o seu corpo funcionar bem? Para quem faz atividade física, para quem está treinando, e a gente perde bastante água durante os treinos, que a gente sai pingando, é 45 vezes o peso. Aquele é o ideal. Vai ter gente que vai dar mais de 3, dependendo do peso. Vai ter gente que vai dar menos. Se o seu é menos e você beber 3 litros, não vai fazer mal, gente, tá? Quanto mais você beber, você conseguir... a gente precisa de água nos músculos. Então, se você bebe mais água, isso vai ser bom. Vai ser bom. Então, dica para beber, começa bebendo mais água. Então, tem essa continha aí do ideal. Se o seu ideal é menos de 3, tenta beber 3. Se o seu ideal é mais de 3, tenta beber 4. E assim vai. Tem uma continha também para você saber uma quantidade ideal de proteínas. Mas isso só é válido para quem treina. E para quem treina para ganhar músculo. Por quê? Porque a proteína ela é absorvida pelo músculo. Lembra que eu falei? O músculo ele absorve essa proteína, regenera essa musculatura, você tem ganho de massa muscular. Então tem uma continha. Façam aí para você saber o seu ideal, para saber se você está comendo a quantidade de proteínas ideal para o seu corpo. Tem, né, a média para baixo, para menos e para mais. A gente vai fazer no básico ali. Você vai fazer duas vezes o seu peso. É a quantidade de calorias que você tem que ingerir. Gorete, tenta fechar e abrir de novo. E aí, se você quer saber a quantidade de proteínas que você tem que ingerir por refeição, você vai pegar lá o resultado que deu e aí você divide por quantas refeições você faz no dia. Então, se você faz 4 refeições, 2 vezes seu peso deu X. Você divide por 4. Então, em cada refeição, você tem que ter aquela quantidade de proteína para que você consiga bater a meta. Se você faz 6 refeições, divide por 6. E aí dá a quantidade por refeição. Ok? Então, o que aprendeu? O que vocês aprenderam hoje? Vamos fazer um checklist aqui. Vocês têm que começar a colocar em prática, que eu não quero que vocês venham aqui, ficam aqui me escutando, para depois ficar fazendo do jeito que sempre tentou. Ai, a Michelle falou que precisa comer, mas eu vou cortar carboidrato, eu vou parar de
de noite, pelo amor de Deus, hein? E aí? Falam pra mim. A doida aqui já tá falando há quase 2 horas, né? Quem tiver pergunta, meus amores, pode mandar aqui, que eu faço questão de ajudar. Vamos tentar aí. Quem tem dificuldade, quem não conseguiu entender alguma coisa, tenta esclareça a dúvida de vocês. Porque quanto mais claro você tiver na sua mente o que é o certo fazer, como que tem que ser feito, mais fácil fica para você levar, né? Para você ir atrás de fazer as coisas certas. Pode comer tapioca com ovo? Perfeito, deve fazer tapioca com ovo. Vira um vício, hein? Fazer tapioca. Pode comer com ovo. Você pode misturar também no ovo um pouquinho de atum, queijo, requeijão, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Então, Michele, qual que é o único jeito de emagrecer? Vocês conseguem responder essa pergunta? Tenham claro que é a junção de tudo isso que eu falei para vocês, é a junção de tudo isso que vai levar você a essa grande transformação. Então não adianta nada você estar em déficit calórico se você não treina para ter ganho de massa muscular. Se você não treina para ter músculo para fazer seu metabolismo funcionar. Então, todos esses hábitos, todas essas construções de hábitos vai te levar a essa transformação. Uma coisa depende da outra. Então, aumentar a ingestão de proteína, porque a proteína, o que ela faz no músculo? Ela ajuda a recuperar essa musculatura. E você não precisa de músculo para emagrecer? Você não precisa do músculo para manter o seu metabolismo funcionando? Você não precisa de músculo para manter um gasto metabólico, um gasto energético dentro das células musculares? Então você precisa comer proteína. Você precisa de déficit calórico, porque senão você vai manter seu peso, você não vai emagrecer. Você precisa construir massa muscular para você fazer seu corpo, né, funcionar, igual eu já falei, e para você não ficar seu corpo emagrecer doente. E você precisa também de um gasto calórico, né, do cardio para queimar calorias, para acelerar seu metabolismo. Você precisa entender que o emagrecimento é pela sua saúde, não por um padrão estético. Quem tem problema de cisto no ovário, né, pode ter algumas interferências hormonais. Pode influenciar, sim. Por isso que tem que ter, né, tudo tem que ter um tratamento, tudo tem que ter uma investigação. Então, se você tem problema de SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, se você tem problema hormonal, se você tem problema de tireoide, que é um dos responsáveis, se você tem algum problema de saúde que interfere na ação do seu corpo, né, no funcionamento do seu corpo, isso precisa estar controlado, isso precisa ser acompanhado, porque pode sim ter interferência. Mas se você cuida, né, se você trata, você pode conquistar do mesmo jeito que uma pessoa comum consegue. É mais trabalhoso, né, vai ser mais difícil, você vai precisar de alguns cuidados especiais,
mas não é impossível. Igual, por exemplo, uma pessoa com SOP, que é o síndrome do ovário policístico, ela vai ter mais resistência à insulina. Se ela tem resistência à insulina, a alimentação dela tem que ser com menos carbo, mas ela vai ingerir menos carbo porque a condição do organismo dela exige isso. Vocês entendem? Eu também não como feijão todos os dias. Eu quase não como, pra ser sincera. E eu tenho problema de anemia. É o que eu falo, né, gente? O corpo cobra. Se bem que a anemia, o médico já falou que a fonte de ferro vem da carne vermelha, não é do feijão. Quem tem as crenças de cozinhar prego no feijão por causa de ferro? Tem gente que tem mesmo. Hoje em dia tem alguns métodos, meios de cozinhar o feijão para tirar que ele tem mesmo uma toxina ali que pode provocar esse estufamento mesmo. Então não tem necessidade. Ô Gorete, experimenta deixar ele por 24 horas de molho com limão dentro, um ou 2 limão dentro, que você vai ver o efeito que ele causa. Ele vai fermentar e aí depois ele fica mais, depois que você cozinhar, que você tira essa fermentação dele, pode ser que ele não provoque esse estufamento. Experimenta fazer dessa forma. Gente, vocês entenderam? Vocês já sabem como que vocês vão emagrecer? Vocês já sabem do que o corpo de vocês precisa para emagrecer? Ficou claro? Faz o teste. Quero que você faça o teste, tira uma foto depois. Você vê o jeito que ele fica no dia seguinte com limão. Ele fica parecendo uma nata. Então toda aquela parte ali que ferventa, você elimina, cozinha, aí ele não vai causar essa reação quando você comer. Alguma dúvida? Vocês aprenderam o que acontece no corpo para ter o emagrecimento? Se você treinar para ganhar massa muscular, se você comer comida de verdade, cuidar da sua alimentação na maioria do tempo, você pode ter seus prazeres, comer ali de vez em quando, um dia ou outro, no final de semana com a sua família, coisas diferentes, você não precisa eliminar isso da sua vida. Se você comer de forma que você vai nutrir seu corpo, você vai dar energia para o seu corpo, você vai fazer seu corpo funcionar bem, que você vai fazer seu músculo ser preservado, né, e trabalhar a seu favor. Se você fizer para sua vida todas esses hábitos, tomar para sua vida todos esses hábitos, vocês vão começar a ver a mudança acontecer de verdade. E é assim, gente, constância. Não é você fazer isso por 30 dias. Não é fazer isso por, semana de emagrecimento, eu vou mudar meus hábitos, eu vou comer mais fruta, eu vou comer mais proteína, eu vou treinar para ganhar massa muscular, eu vou treinar com intensidade, vou levar a regrinha 80-20 por 7 dias. Se você fizer isso por 7 dias, se você faz alguma coisa, de praticar bons hábitos por tempo limitado, seu resultado ele é limitado também. Então é constância, constância.
Às vezes você tem aí 10, 20, 30 quilos para eliminar, né? E isso tudo foi construído ao longo de meses, ao longo de anos, ao longo de hábitos ruins sendo praticados todos os dias. Você não vai conseguir eliminar isso em 7 dias, em 15 dias, em 21 dias, às vezes em 30. Eu tenho aluna que conseguiu sim perder 11 quilos em 30 dias, sim, mas ela tinha 40, 30 para perder. Ela perdeu 10, ela perdeu 11. E se ela parar, ela vai voltar a recuperar. Às vezes você aí tem 10 quilos para perder. Se você fizer tudo isso que eu te disse, você vai perder 5. Esses seus 5, esses seus 4 de 10, é os 11 dela. Aí a pessoa entra, tenta, né, treinar, às vezes até entra no desafio, começa a treinar, começa a cuidar da alimentação, passou 30 dias, ela tinha 10 para perder, ela perdeu 5, aí ela desiste, aí ela fala, ah não deu certo para mim esse desafio não, isso aí não funcionou para mim não. Não é o desafio que não funcionou, é ela que desistiu. E outra coisa que vocês têm que aprender no processo de emagrecimento, comemore cada progresso. Cada progresso é um progresso. Você quer perder 10 quilos, você perdeu 200 gramas, comemore. Lembra que a gente falou de ganho de massa muscular? Vocês vão entender que às vezes esse peso na balança não conta. Eu tenho alunas que se eu mostrar um antes e depois para vocês vão falar assim, nossa, ela perdeu 15 quilos e ela perdeu 6. O que significa isso? Visualmente parece que ela perdeu muito mais do que a balança mostra, porque ela teve ganho de massa muscular. E a gente vai falar isso amanhã na live, o método que vai fazer você emagrecer de forma, né, saudável e divertida. Então eu vou explicar para vocês por que acontecem essas mudanças na balança, por que às vezes você sobe na balança, você tá lá treinando, você tá cuidando da alimentação, você sobe na balança em vez de cair o número, parece que subiu, ou não mudou nada, ou foi só 3 quilos, você fica, nossa, só 3 quilos, mas aí visualmente, vamos falar disso amanhã. Podemos encerrar? Alguma dúvida? Pra encerrar, hein? Eu prometo que eu vou calar minha boquinha, gente. Eu falo demais. Pra encerrar, eu quero que vocês deixem aqui pra mim, escrevam aí pra mim, qual chavinha que virou. Fala assim, olha, Michele, a partir de... aqui nessa live, eu entendi que é isso. Eu vou começar a fazer isso. Vocês têm que entender, tipo, o que vocês estão fazendo que não estão dando certo, riscar isso da lista e ver o que vocês ainda não estão fazendo para tentar fazer e dar certo. Andresa, acontece isso. O quê? Você sobe na balança e o resultado é mínimo. A gente tem que fazer uma investigação do que você está fazendo. Pode ser que você não esteja emagrecendo, não te dê resultado na balança, porque você parou de emagrecer, então seu corpo parou de gastar realmente calorias. E aí você não vai perder mais, porque seu corpo ele tá se protegendo dessa restrição. Ou você não está perdendo peso na balança, mas você está reduzindo medidas, as suas roupas estão ficando mais largas, você está ganhando massa muscular e isso na balança vai dar uma diferença para mais. Muito bem, água é o mínimo, exatamente. Se vocês não estão fazendo, vão começar a fazer. Arrasou! E proteína, vocês consomem a quantidade de proteínas certas?
Ó, tem um desafio para vocês. Quero todo dia, eu vou postar que acabou a live, eu vou postar o desafio que eu postei lá para as meninas no grupo fechado. Vocês vão ter algumas metas. Meio litro, eu vou postar lá. Então vocês vão tirar foto de vocês tentando, vão postar e vão me marcar. Quando a gente é desafiada, a gente vai lá e tenta fazer só para mostrar. Eu comecei assim, eu confesso. Eu fiz o desafio com as meninas e falei, eu vou começar a fazer, né? Lógico, né? E aí eu ia lá falar, eu tenho que mostrar que eu tô fazendo. Nessa, gente, já tá indo meio litro pra mais só em jejum pela manhã. Então eu tenho a meta até meio-dia beber 1 litro. Tá indo muito fácil, tá indo mais de 1 litro. Amanhã o treino vai ser às 18 pelo Instagram. Amanhã eu vou fazer dois treinos das meninas, que as meninas do desafio ainda não encerrou. Amanhã é o nosso último dia. E aí eu faço antes da semana de emagrecimento no Instagram e depois a delas fechada. Muito bem, isso aí. Calcula a quantidade de proteína e tenta bater essa meta. Porque essa proteína seu músculo vai absorver, então você tem que proteger sua musculatura. Então se você está treinando para ganhar massa muscular e não come proteína o suficiente, você não vai conseguir ter esse ganho. Então consequentemente você não vai ter esse gasto metabólico que eu falei que acontece dentro dos músculos. E aí provavelmente você não vai conseguir aquele emagrecimento que a gente precisa definitivo, com massa muscular. Beijo, beijo, maravilhosas. Beijo, beijo. Espero ter colaborado aí, nem que seja um pouquinho. Muito obrigado por você estar aqui até agora me ouvindo falar esse monte. Coloquem em prática água, proteína, treinos, regrinha 80-20, né? Entenda que se você cuidar da sua alimentação na sua maior parte do tempo, durante a semana toda, no final de semana, você vai poder ir um pouquinho fora, que isso tá dentro do programado, que isso faz bem para sua saúde mental. Isso mesmo, Gorete, ó, eu, Michele, não como muitas. Eu tô aprendendo a comer o mamão. Se for para mim comer mamão puro, eu não como. Então, como que eu faço? Eu coloco iogurte. Eu gosto de um iogurte de proteína, que ele tem mais proteína, né? E ele não tem açúcar. Então, eu raspo o mamão, coloco esse iogurte, que aí ele tem um saborzinho. Mesmo ele não tendo açúcar, ele é mais docinho, ele é mais gostoso. Se vocês quiserem, eu deixo a indicação dele também, adoro. E aí eu coloco granola, semente de linhaça. Eu tô aprendendo a comer isso agora, gente. Não comia, viu? Nem sinto gosto, assim, de diferente da linhaça, da chia. Então eu coloco iogurte, que é mais docinho, no mamão, granola e aveia. E aí tá sendo uma delícia. Tô comendo. Aí coloco essas sementinhas de chia pra dar, né, uma sustância, que é bom as sementes, né? E aí eu como mamão. Com isso, eu tô tendo uma constância de comer mamão, já senti meu intestino funcionar melhor, já, né? E aí você vai mantendo. Mas se depender de mim comer, por exemplo, só um mamão puro, eu não como. Aí, igual maçã, eu fiz esses dias com maçã. Em vez de eu simplesmente catar lá a maçã sem graça e comer, eu fiz desse jeito também. Piquei a maçã, coloquei iogurte, granola, chia, semente, eu fiz um misturadinho, ó, ficou uma delícia. Aí eu misturo com uma outra fruta, ou um morango, ou uma banana, e fica bom. E aí você vai, e meu cardápio é isso, é limitado. De fruta eu como mamão, banana, o que eu compro, né? Banana, maçã,
mamão e uva. É só. Aí, que eu não sou de cair em feira e comprando sempre, né? Aí comprar moranguinho de mercado vem tudo estragado. Vou mantendo essa constância. Aí de vez em quando eu pego uma coisa diferente, uma mexerica. Aí eu vou trocando uma coisinha ou outra, mas vou mantendo aquilo que cabe na minha rotina, sabe? Aquilo que eu tô acostumada. Vou ficar inventando comer essas frutas que eu não gosto, que eu não sou acostumada, porque aí eu não consigo sustentar aquilo. Ai, que bom, Marisa, isso mesmo. A gente tem que adaptar, né, esses hábitos daquilo que é viável pra gente também. Igual, eu falei do ovo. Se você não gosta de ovo, gente, não precisa ficar empurrando goela abaixo. É que o ovo, ele é mais fácil, né? Ele é mais acessível, é mais prático, sei lá, mexer um ovo e comer. É mais fácil. Mas se você não gosta de ovo, tenta ir, né, para outras coisas que você gosta, né? Usar a tapioca com queijo, iogurte, né? E fazer essas coisas que é mais que você vai conseguir sustentar. Igual o mamão. Eu achei uma forma de comer o mamão que eu continue comendo mamão. Agora, imagina eu ter que comer mamão toda vez fazendo careta. Eu ia desistir, aí eu não ia largar a mão. Aí eu encontrei uma forma de comer ele do jeito que eu gosto, é prazeroso. Às vezes é muito mais gostoso comer um mamão com iogurte, com as minhas sementinhas, com a minha aveinha, com a minha granola, do que pegar um pacote de aquelas bolachinhas água e sal, bolachinha água maisena lá. São muito mais calóricas. Ai, que bom, Andresa. Volte amanhã que vai ter mais. Quem não tá lá no grupo, entra lá no grupo pra ir acompanhando tudo, tá? Então, beijo, deixa eu encerrar, senão eu vou bater 5 horas aqui de live. Beijo e coloque em prática, hein? Quero ver vocês comendo proteína, bebendo água, postando, marcando. Posta lá que vocês aprenderam e estão fazendo. Quando vocês postam, vocês inspiram outras pessoas. Vocês podem ser inspiração de alguém. Então façam, viu? Beijo e até!